Inter 4-2 para cima do Grêmio, e com isso o Grêmio sai derrotado do Grenal. Vou comentar sobre esse jogo aqui, um jogo em que a gente esteve à frente em 2 momentos, não soube controlar essas vantagens e conseguiu tomar 4 gols em um Grenal. Enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu, além desse canal sobre o Grêmio, tenho 2 canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Lá eu trouxe análise dos outros 2 clássicos que tiveram no futebol brasileiro nesse domingo, né? Então, vitória do Fluminense sobre o Flamengo e vitória do Atlético Mineiro sobre o Cruzeiro. Tiveram vários outros, eu queria ter outros canais sobre futebol. Teve Bavi, teve vitória da Chapecoense por 6-0 sobre o Joinville. Tiveram grandes jogos ontem. Enfim, mas fica essas sugestões aí. Eu tô fazendo esse vídeo basicamente 5 da manhã, cara. Então isso daí só mostra o meu esforço para trazer esse vídeo. Então eu já peço para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos, para você deixar um like aí também. Beleza? Já falando sobre o jogo, o Grêmio que na minha visão foi bem escalado. A mudança em relação ao padrão do time titular do Grêmio é basicamente a saída do Gustavo Martins, o Gustavo Banguela Martins, né? Porque naquele jogo recente da Arena ele teve que sair no intervalo depois de perder alguns dentes. E aí o Noriega jogou na função dele. Eu acho que naturalmente a tendência é que a dupla titular de zaga do Grêmio no ano, inclusive, seja Wagner Leonardo e Noriega, uma dupla de zaga boa para esse médio e longo prazo, porque são jogadores jovens, mas dentro do jogo, já adiantando, o Noriega foi muito mal. Enfim. O Grêmio abre o placar muito cedo, uma jogadaça do TT pela meia direita, por sinal, para mim essa é disparada a melhor notícia do Grenal. O TT jogou uma barbaridade, mesmo com a derrota. Acho que já dá pra dizer que pra mim é o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio. Eu sei que naquele jogo onde o Grêmio venceu na Arena por goleada, o TT teve mais participações em gol, inclusive. Só que nesse jogo daqui eu gostei demais do TT, cara. Ele não terminou com gol nem assistência, mas o primeiro gol sai por causa dele e o segundo gol sai de um chute dele também. Fora que individualmente ele teve grandes jogadas. Cara, deixa eu até pegar a estatística aqui da quantidade de faltas, que eu já vou ponderar a arbitragem. O Grêmio não perdeu por conta do árbitro, mas perdeu também junto com uma atuação duvidosa do árbitro. Cara, deixa eu ver aqui a quantidade de faltas, se eu acho. O Inter fez 24 faltas no jogo, cara, e tomou 3 cartões amarelos. Só o Arthur, eu nem parei pra contar, mas vendo claramente, só o Arthur sofreu umas 7 faltas. Só o Bernabé fez umas 5 faltas em cima do TT. E o juiz deixou isso acontecer, cara. O jogo teve mais de 40 faltas e eu sei que Grenal é pecado. Só que aí você tem que colocar um árbitro que entende o jogo. Por exemplo, o Cruzeiro e Atlético foi um jogo muito pegado também. Só que o Davi Lacerda, que é um grande árbitro, deixa o jogo fluir. Aí aqui colocou um tal de Lucas, tananã, tananã. Porra, eu nem conhecia esse cara. Grenal é jogo pra você colocar o melhor árbitro do país, pô. E não colocar esse cara. É um Grenal que, por sinal, eu achei meio desleixado o contexto em torno dele. O torcedor do Inter não lotou o estádio. Colocaram um árbitro qualquer, com todo respeito. A própria transmissão não trouxe emoção nenhuma, cara. E é Grenal. Grenal é jogo pra você colocar narrador, colocar cada gol, tela tremendo, assim, uma emoção danada. E aí coloca, com todo respeito, uma narração que eu não gostei. Nos comentários, inclusive, toda hora, não sei se mais alguém não gostou disso. Eu acho que não, acho que é algo pessoal mesmo. Toda hora falando, azeitado. Que porra de azeitado, cara? Nem gosto de azeite. Fala ajeitado, pelo menos, mas azeitado. Enfim, não sei onde você assistiu o jogo, né? Mas onde eu assisti, eu não gostei. Enfim, e o Grêmio sai vencendo depois de uma jogadaça do TT. O TT acha uma bela jogada, um cruzamento na segunda trave. O Carlos Vinícius tenta cabecear pro gol, mas ela bate no mercado e sobra basicamente pro Amuso de frente pro gol. O Amuso abre ali o placar pro Grêmio. Ali o Grêmio abre o placar no Grenal, eu na hora falei, hoje é goleada. Hoje o Grêmio vai meter 3-4-0. Só que menos de 5 minutos depois o Grêmio tomou um empate. Através de uma bola parada, o cruzamento do Alan Patrick, o Everton sai muito mal do gol. A expectativa era e é alta em cima do Everton, mas aqui já é uma péssima atuação dele. Tudo bem, é o segundo jogo dele com a camisa do Grêmio, mas dos 4 gols ele falhou em 2 e ainda no gol do Borré ele poderia ter feito coisa melhor no terceiro. Daqui a pouco eu vou citar como foi a jogada também. Mas no geral o Everton muito mal no jogo e saiu muito mal do gol nesse primeiro lance. Não foi falta, não tem o que reclamar. Em um cruzamento tem um cabeceio do Borré. O Noriega até corta a bola, mas ela bate no Marcos Rocha e entra. Um gol que, se eu jogasse
Se estivesse jogando FIFA e tomou um gol desse, é gol pra você desligar o videogame e dormir. Então, o Marcos Rocha e o Noriega, no geral, essa foi a tônica do jogo, cara. Esse gol representou a partida do Grêmio. Um corte do Noriega e bate Marcos Rocha e entra. E os dois muito mal no jogo. O Marcos Rocha num nível de velocidade muito abaixo. E o Noriega também. O Marcos Rocha a gente até entende porque já tá quase aposentando. Agora o Noriega não pode ser tão devagar, cara. Ele foi engolido, os dois foram engolidos pelo Carboneiro. O Carboneiro fez o que quis pela meia esquerda. E ali o Inter encontrou espaços a partida inteira. O Marcos Rocha, no geral, achei muito mal. E o Noriega também não foi bem. Enfim. E aí, nesse gol contra Bizarro, o Grêmio toma um empate e fecha o primeiro tempo dessa forma. E vale destacar, o Everton fez grandes defesas, fez defesas difíceis ainda. O Grêmio poderia ter tomado mais gols. Que nem eu falei, o Everton falhou em 2 gols e ainda teve um que ele poderia defender, na minha visão. Só que mesmo assim, em bolas que não entraram, ele fez grandes defesas, em chutes de fora da área principalmente. Defesas difíceis, e ele tem uma característica que eu acho parecido com o Alisson, que é muito contestado também na seleção brasileira, mas é ídolo no Liverpool, revelado pelo Inter, inclusive, que é que ele transforma defesas difíceis em fáceis, e aí ele não recebe muito mérito por isso. Mas teve diversas defesas difíceis, chutes de fora da área muito bem feitos pelo Inter, que ele fazia grandes defesas, e muita gente não vai falar disso porque ele faz parecer fácil, pelo posicionamento dele. Se fosse o Volpi no gol, ia parecer um milagre absurdo, porque o Volpi consegue deixar as defesas de forma bem plástica. Esse é um mérito dele, isso aumenta a visibilidade dele. Mas o Everton, de fato, teve falhas, só que também teve grandes defesas dentro do jogo. Mas enfim, dentro de um Grenal, dentro de um jogo grande, você tem que ter grandes defesas e não pode falhar. Não foi o que aconteceu, né? Fechou o primeiro tempo nesse 1-1, mas acho que todo mundo percebeu que o Inter jogou melhor, e o Luiz Castro foi um desses também. Então ele faz mexidas no intervalo, coloca o Dutti, coloca o Edenilson, tira o Thiaguinho, tira o Cristaldo. E o Grêmio encorpa mais esse meio de campo porque não existia o meio de campo no primeiro tempo. E aí no segundo o Grêmio começa a rodar mais a bola. Nessa forma de rodar a bola, ainda mais com o Marcos Rocha preso como um zagueiro pela direita, o Wagner Leonardo teve mais espaço para conduzir a bola pela meia esquerda. E ali foi o melhor momento do Grêmio, na minha visão. Esse início de segundo tempo, onde o Grêmio esquentou um pouquinho mais no jogo. E aí encontra o seu gol, um chute do TT, um gol bizarro, por sinal. Assim como foi o primeiro gol do Inter, esse segundo gol do Grêmio é um gol que é muito mais azar do adversário ou demérito do adversário do que mérito seu. Você tem o mérito de estar ali para fazer o seu papel, mas é um gol tosco, é um gol horrível do Grêmio. É um chute torto do TT que bate no Paulinho caído, a bola sobra, o Rocher falha bizonhamente e cai nos pés do Edenilson debaixo do gol para ele fazer o gol. Gol do 2-1 do Grêmio, o Grêmio em 2 momentos vencendo o Grenal no Beira-Rio e o Edenilson fazendo o gol, inclusive, em cima do Inter. Só que minutos depois, assim como no primeiro tempo, o Grêmio não segurou o placar nem por 10 minutos nos 2 tempos. E o Inter empata o jogo em uma jogada nesse corredor, atrás do Marcos Rocha e o Noriega tendo que fazer cobertura. Os dois muito mal no jogo, cara. Eu diria que os dois foram os piores do clássico. O Marcos Rocha e o Noriega muito mal, cara. Enfim, e aí o Carboneiro acha um cruzamento pro Borré empatar o jogo ali e colocar o 2-2 no placar. Logo na saída de jogo, tem uma disputa do Marlon pela meia esquerda, que tem um empurrão nas costas dele. E aí eu já vou falar da arbitragem. O árbitro, pelo critério dele dentro do jogo, tinha que... Eu até já comentei aqui no vídeo, né? Tinha que marcar a falta, pelo critério dele. Por marcar tantas faltas. Tem um contato nas costas e pelo critério dele tinha que marcar a falta. Na minha forma de enxergar futebol e no que eu acho ideal dentro do futebol, eu não marcaria. Porque eu não acho que teve um impacto suficiente para você marcar a falta. Só que pelo critério do árbitro de marcar tudo, ele tinha que marcar a falta também. E aí do nada, dessa vez ele não marca. A jogada segue, o Borré recebe cara a cara, finaliza cruzado e faz o 3-2, lance que o Everton poderia defender, mas diferente do primeiro e do quarto gol, não é falha, só que poderia defender. Enfim, e aí é a única ponderação em cima do resultado que dá pra gente fazer em relação à arbitragem. De resto é porque o Inter jogou melhor, o Grêmio errou muito defensivamente mesmo. Mas nesse gol, de novo, pelo critério do árbitro, ele tinha que dar falta no Marlon. Ele não deu. Mudou o critério dele justamente nesse lance, que foi o lance crucial para a virada do Inter.
E aí não tem por que chamar o VAR porque não é um lance claro. De novo, é pelo critério do árbitro. Eu não marcaria falta, só que o árbitro marcava tudo dentro de campo. Ó, deixa eu ver exatamente quantas faltas teve no total, pelo menos o que consta aqui no aplicativo. Consta no total 40 faltas cravado. O Inter fez 24, o Grêmio 16. E o Inter teve apenas 3 cartões amarelos, fazendo 24 faltas. Toda hora o Bernabé fazendo falta, toda hora o Arthur apanhando e o juiz não sabia controlar isso. Enfim, mas no geral, de novo, eu não marcaria falta, mas pelo critério do árbitro dentro do jogo, ele tinha que dar falta. Ele não dá, o Inter faz o 3-2. E logo na sequência, o Inter faz o quarto. Em um espaço-tempo de 10 minutos, o Grêmio saiu de 2-1 para 4-2 para o Inter. É uma jogada onde o Bernabé recebe na entrada da área pela esquerda, chuta de biquinho, um chute fraco, mas no cantinho. E o Everton não alcança. Toma o gol, uma falha que não poderia acontecer. É um Grenal péssimo do Everton, principalmente pelo primeiro gol, cara. O Grêmio tá ganhando de 1-0. Se segura esse 1-0 por mais tempo, dificilmente vai ser um jogo tão maluco como foi. Só que ele sai muito mal do gol e ali ainda tem o azar do Marcos Rocha fazer o gol contra. Enfim, fecha com esse gol do Bernabé que eu citei, os 4 gols do Inter e o 4-2 no placar. No geral, o Inter jogou mais, o Inter produziu mais. Que nem eu falei, o Everton falhou grotescamente no primeiro gol, falhou no quarto gol. E no terceiro poderia ter feito coisa melhor. Mas mesmo assim ele fez boas defesas dentro do jogo. O Rocher, por exemplo, do outro lado, não foi exigido nenhuma vez. Quando o Grêmio chegou, fez gol. E olha que o segundo é uma falha bizonha dele também. Então assim, acho que o melhor ponto positivo, se é que teve algum, e talvez o único ponto positivo, é que o TT jogou pra caramba. Pra mim esse é o principal ponto positivo. Achei que o TT jogou uma barbaridade. De resto, o Everton foi muito mal. O Noriega muito mal, o Marcos Rocha muito mal, o Wagner Leonardo mediano, o Marlon muito esquentadinho. A bolada que ele deu no segurança e nem pra ir pedir desculpa é sacanagem, pô. Eu entendo ele dar a bolada no calor do jogo, mas depois que ele viu que acertou o cara, no mínimo vai lá pedir desculpa, né? Nem isso. No meio de campo, o Arthur demorou pra entrar no jogo e defensivamente, no quesito de velocidade, foi engolido. Defensivamente ele não foi bem. O Thiaguinho sentiu o jogo. O Cristaldo, achei que até recebeu mais críticas do que deveria, porque não era só ele que estava meio apagado. Mas de vez em quando apareceu, só que é nisso, de vez em quando. Camisa 10 tem que aparecer toda hora. O Amoso só fez o gol, só, né? Tá de parabéns, fez o gol, mas depois ele sumiu. Pela direita o TT jogou demais, o Carlos Vinícius não conseguiu aparecer tanto pro jogo também, basicamente só no primeiro gol também. Vindo do banco, o enamorado não apareceu tanto. O Dodi eu achei que contribuiu. O Edenilson eu achei que contribuiu. Entrou o André é um a menos. Quem mais? Que eu me lembro de cabeça é isso. Mas enfim, no geral um Grenal ruim. O Inter foi superior. O Grêmio teve muitas falhas. E com isso, saiu derrotado. Bom, próximo jogo já é a estreia no Brasileirão contra o Fluminense no Maracanã. Eu fiz a análise de Fluminense e Nova Iguaçu e de Fluminense e Flamengo. Contra o Nova Iguaçu, o Fluminense deu aula. Foi só 3-2, mas jogou demais, é porque errou defensivamente e perdeu muitos gols. Contra o Flamengo, não jogou tão bem quanto foi contra o Nova Iguaçu, mas venceu também. E agora vai enfrentar a gente e claramente o Grêmio ainda não tá pronto. O Fluminense é favorito. O Fluminense é favorito, tá jogando bem e o jogo é no Maracanã. Vamos ver no que vai dar. Não é para criar crise, perder faz parte, ainda mais em início de trabalho. A pior coisa que a gente pode fazer é criar crise, daqui a pouco inicia mal o brasileiro, como foi no ano passado, com o Quinteiros e demite, e é a mesma coisa do ano passado. Então tem que ter calma, o Luiz Castro é um grande técnico. Só que o fato é, o Grenal foi ruim, é assimilar esses erros, corrigir eles, e o Grêmio cada vez mais evoluindo. A temporada não é definida por um Grenal no Gauchão. Esse Grenal do Gauchão tem que ser utilizado para entender onde errou e cada vez mais melhorar. Se for para perder todos os Grenais do ano, mas terminar com um título de Brasileirão, com um título de Copa do Brasil, eu topo na hora. Então, assim, Grenal é importante, é um clássico à parte, ninguém nem olha para a tabela, só olha para o jogo. E tem que ser assim mesmo. Só que não tem que criar escândalo. Eu, logicamente, não queria que o Grêmio perdesse, o Grêmio jogou mal, mas é início de trabalho do Luiz Castro, querendo ou não. Do Pesolano também. E é uma amostra agora melhor do Inter, porque no Grenal foi superior. Mas o Grêmio tem coisas para evoluir, tem um bom time. Vamos ver onde isso vai dar, né?
Mas o fato é, o Grêmio fez um Grenal ruim e saiu derrotado. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!